Tudo bom, presidente? Parabéns pela vitória. Sentimento de alívio, né, de todos nós. Queria que o senhor falasse da partida e também do Borja, né, presidente? Foi um investimento feito que já fez 4 jogos, 3 gols, vem dando resultado. Queria que o senhor falasse da partida e também do... A partida era nós tínhamos que vencer hoje, era uma necessidade que tínhamos para fazer a tabela, para recuperarmos a tabela, era uma coisa imperiosa, diria assim, porque nós precisávamos pontuar e ter a perspectiva de rapidamente sair do buraco que nos metemos. Essa que é a verdade, nós estamos com um problema e temos que sair dele. E vou repetir isso para que fique bem claro mais uma vez, nós entramos nele e nós vamos sair dele. Mas é um processo que está acontecendo, é uma situação que vem acontecendo. Tivemos 2 vitórias consecutivas, já jogamos um pouco mais, ainda tem reforços para estrear. O Borja vem crescendo de produção, já fez um grande jogo lá em Cuiabá, hoje fez novamente um grande jogo, fez o gol, fez 4 partidas com 3 gols. É um jogador interessante demais, o acerto da contratação que se revelou e se revela cada vez mais. Depois vem o Diego Souza recuperando de lesão, faz um gol fantástico, ou seja, o Grêmio tem o Churinho da recuperação. Todo mundo vem em processo de recuperação e o Grêmio, quando estiver completamente encorpado, pretende cada vez mais encorpar também a pontuação na tabela, de modo que a gente possa sair logo em seguida disto, né? Mas esse, para mim, é a visão do jogo. Foi um jogo muito disputado, pragmático. O Grêmio está sendo um time absolutamente pragmático, até encontrarmos o ponto de equilíbrio técnico, mas o que nós temos que fazer nesse momento é não perder, pontuar e depois, se possível, ganhar dentro de um conceito que é exatamente um conceito de recuperação. E acho que isso está sendo posto em prática de uma maneira muito correta e principalmente muito consciente de parte da comissão técnica, dos jogadores que assimilam isso. A direção está absolutamente dando suporte para tudo isso, entendendo o que precisamos fazer. Estamos fazendo isso em conjunto. Como disse, ninguém precisa ficar... Nós entramos nessa e vamos sair dessa. Nós temos muita consciência disso, estamos trabalhando muito forte para que isso efetivamente aconteça. Boa noite, presidente. A situação está melhorando um pouco, né, com 3 vitórias em 4 jogos. A pergunta que eu faço, esse trabalho que o senhor falou há pouco, que é feito pela direção, pela comissão técnica, é suficiente, além da chegada do Borja, do Vilhaçante, do Campas, que em breve vai poder estrear, os jogadores que estão voltando do departamento médico, tudo isso será suficiente ou algum outro jogador pode ser contratado nesses últimos dias de janela? O suficiente para quê? Suficiente para sair da zona do rebaixamento, para disputar o quê? Para fazer uma pontuação melhor no campeonato, disputar uma posição intermediária, talvez chegue numa posição de ponta. O último clube que está na Libertadores hoje está, nesse momento, nessa tabela de hoje, está a 8 pontos de nós. É uma situação que, tendo que disputar ainda mais 3 partidas no campeonato da primeira fase, mais 19 partidas, quer dizer, tudo pode acontecer. Ainda falava há pouco no vestiário, exatamente isso, quer dizer, tem times que no Campeonato Brasileiro muitas vezes conseguem ter enormes problemas no primeiro turno, se recuperam no segundo, isso é muito comum acontecer, praticamente todas as edições do Campeonato Brasileiro acontece isso. O Grêmio está num processo de recuperação, vamos trabalhar para chegar. Então, não sei exatamente o nível da tua pergunta, mas nós temos o Campas para estrear, o Ferreira, que está incorporado e vai jogar normalmente, e temos ainda também a afirmação do Vilhaçante, tem a afirmação do Thiago Santos, tem a volta do retorno dos jogadores que estavam machucados. Eu acho que o Grêmio está muito encorpado, com um plantel muito diversificado, misto, e cada vez melhor. Quer dizer, tu vê exatamente hoje, quer dizer, saiu o Borja que fez o gol, entrou o Diego que fez um golaço, quer dizer, já se mostra com um time com opções, com alternativas de entrar numa partida e resolver, que tu troca, faz a modificação e melhora. Então, eu acho que esse é um contexto extremamente importante, necessário para um contexto de elenco, de time de disputa. Então, para mim, eu acho que o que nós temos é suficiente para nós fazermos uma boa campanha no Brasileiro, mas neste momento o que nos importa, repito mais uma vez, é a campanha de recuperação. Temos que fazer primeiro a consistência da recuperação e depois a consistência de ver aonde podemos chegar. Até sobre isso, presidente, o senhor fala sobre perspectivas, né, de brigar lá em cima ou brigar lá embaixo. Quando o senhor assinou as contratações, quando o Grêmio fez os investimentos agora no meio da temporada, o senhor investiu pensando em sair da zona do rebaixamento ou o senhor investiu pensando justamente nisso, na possibilidade de brigar lá em cima? E até sobre isso, o Grêmio ainda é competitivo para disputar o título da Copa do Brasil, na sua opinião? Não, nesse momento nem pensar nisso, longe disso.
não tem nem um pouquinho dessa pretensão. A única disputa que o Grêmio faz nesse momento é exatamente sair da zona do rebaixamento e equilibrar o time para ver onde pode chegar, para ver o desempenho dos outros times, daquilo que tem na volta lá e tal, o que é que está disputando conosco, como é que vai ser o desempenho deles. Então, basicamente, o nosso problema hoje é um só, é equilibrar a tabela e depois verificar com o equilíbrio do time, por consequência disso, ver onde é que podemos chegar. Mas, sinceramente, eu não alimento absolutamente nada mais nesse momento, além de consolidar uma zona confortável no Campeonato Brasileiro e depois vamos ver aonde chegamos. Para mim é isto. Não tem discurso de nada aqui, quer dizer, vencemos 2 partidas, e agora automaticamente já achamos que estamos prontos. Muito longe de estar pronto, ao contrário. Olha, pezinho no chão, humildade, bota as coisas, cabeça no lugar. Nós não temos absolutamente nada a comemorar até o presente momento. O que nós temos basicamente é que trabalhar, ter consciência do que estamos fazendo, ter consciência, buscar confiança, e aí depois vamos ver o que acontece mais na frente. Mas nesse momento é isso, nós temos que trabalhar para exatamente sair do desconforto que estamos nesse momento. Em cima disso, presidente, eu gostaria de lhe ouvir sobre esse reencontro com o Renato que vai acontecer na Copa do Brasil e se pode existir alguma prioridade. Você já falou, é sair da situação incômoda que o Grêmio se encontra. Essa é a prioridade. Na quarta-feira, contra o Flamengo, o Grêmio joga com o que tem de melhor para enfrentar esse adversário que é extremamente difícil, presidente. O Grêmio não abre mão desse confronto. Não, o Grêmio vai jogar com o que tem de melhor, e vai jogar para disputar. O Flamengo é cantado, festejado, é um time consolidado, um time que já vem jogando há bastante tempo, mas não é invencível, né? Tem exemplos aí disso. Então vamos combinar, nós vamos para o enfrentamento, vamos para a disputa, né? E a disputa é de 2 jogos. E não vejo absolutamente, reconhecendo toda a grandeza e todo o momento do Flamengo, nós também temos que, já que estamos no processo de recuperação, temos jogadores muito capazes de fazer um enfrentamento muito forte e um enfrentamento até com boa perspectiva de, vamos ver onde é que a gente pode chegar nessas 2 partidas. Mas sabemos que é um jogo difícil e não há prioridade. Não há prioridade. A prioridade nossa realmente é fazer recuperação total no Campeonato Brasileiro. Esse jogo, se tu fosse olhar o contexto do Campeonato Brasileiro, poderia até se dizer que poderia se jogar de sangue doce, né? Nós vamos jogar para jogar, nós vamos jogar para ganhar, nós vamos jogar para vencer. Vamos ver se isso é possível. Mas eu não escalaria, porque são 2 jogos apenas, prioridades, né? Vamos jogar de sangue doce no sentido de dizer o seguinte: vamos para o enfrentamento e vamos com perspectiva assim de fazer um bom resultado, se Deus quiser. Presidente, boa noite. No pós-jogo com o Cuiabá, o vice de futebol Marcos Serman destacou uma conversa muito boa, um papo muito bom com o Ferreira. Existe algum avanço na negociação pela renovação desse atleta? Qual que é a situação nesse momento entre Grêmio e o Ferreirinha? O Ferreira tem contrato vigente conosco, teve aquela situação. Ele tem processo de recuperação clínica, processo de recuperação técnica e processo de recuperação física. No momento que ficar pronto, estará à disposição do treinador. E nós não temos, nesse momento, nenhuma situação de conversa no sentido de fazer qualquer situação de readequação do seu contrato. Eu acho que isso está bem entendido. Ô, presidente, só para ficar claro, na pergunta do Gabardo, se todos os jogadores estão voltando, ele pergunta, nesse momento, o Grêmio está contratando alguém ainda? Se tiver uma situação pontual que possa ser boa, pode-se até admitir, mas nós não temos nenhuma situação que possa estar avançando. Eu vi aí nomes que surgiram, surgiu o nome do Matias, é um jogador que há muito tempo estava no CDD e somente ali, né? Depois acabou tendo conhecimento público, mas estava somente ali, porque era um jogador em avaliação, não era um jogador contratado para efeitos de avançar em qualquer situação de contratação, mas estava ali, o pessoal achou que pudesse ser, não sei como é que souberam, mas eu posso te adiantar que esse jogador não está no escopo, nem está na finalidade, nem está sendo trabalhada qualquer contratação desse jogador. Então, dificilmente o Grêmio, mesmo porque agora, semana que vem, encerra as contratações, encerra o período de inscrição, na terça-feira encerra o período de inscrição dos jogadores para jogar a Copa do Brasil e para jogar o Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio não fizer isso até terça-feira, e possivelmente não o fará, porque não tem mais nada encaminhado, o assunto está encerrado. É este elenco,
esse elenco reforçado pelos jogadores que vêm de lesão, os jogadores novos que estão aqui, os jogadores que chegaram e aqueles jogadores que com esses jogadores é que a gente vai fazer o campeonato. Presidente, boa noite. Há cerca de 6 meses, o senhor e seus pares acertaram a saída do Renato, né? O senhor até falava que era a saída de um ídolo. Agora há um reencontro daqui 3, 4 dias. Como o senhor vê esse reencontro, num jogo também por mata-mata, eliminatória? Como o senhor vê esse reencontro e também o Renato voltando à arena? Acho que a última partida dele foi um Grenal, inclusive. Muito obrigado. O Renato sempre vai ser lembrado como um ídolo no campo e fora do campo como treinador, mas nesse momento estamos lados opostos, e a gente tem civilidade. Civilidade é o seguinte: reconhecer, agradecer, sempre ter uma urbanidade na relação, isso é fundamental, um respeito recíproco, mas nesse momento, e é tão assim, é somente assim, estamos lados opostos, cada um vai buscar o seu resultado, faz parte inclusive da vida do futebol. Presidente, boa noite. Já vimos aí que o Grêmio está nesse processo de recuperação, usando as suas palavras aí, me permita, e já conseguiu, né, galgar esses pontinhos, pontos importantes, vitórias, e vai para a tabela. E nesse processo de recuperação, presidente, o senhor, com o Dr. Herman, já foram às compras para qualificar o grupo. O que mais agora a direção, o senhor como mandatário, para dar sustentabilidade a esse processo de recuperação, para que mantenha o equilíbrio? O que o senhor pensa a mais paralelamente ao treinamento, ao futebol do Scolari? Tecnicamente, o time está se preparando, quer dizer, nesse momento há um pragmatismo enorme na busca do resultado, não perder, ganhar. Esse é um momento do clube, né? Depois, no momento que estabilizar, e o Filipão fez análise técnica nesse sentido, e nós estamos completamente dentro desse mesmo raciocínio, ele fez a avaliação exatamente com esse conteúdo. O que cabe à direção nesse momento? Fazer exatamente a blindagem de tudo isto que vem de fora, né? O que vem de fora, o que é dito, o que é não dito, o que é mal dito, e principalmente aquilo que não deve contaminar nada, absolutamente nada do nosso ambiente interno. E a nossa capacidade de entender que esses momentos, assim como estão por baixo, logo em seguida, de repente, estão por cima. E a gente observa muitas coisas assim que são absolutamente, vamos dizer assim, desprezíveis, mas o que é o nosso papel? É exatamente dar o sentido da confiança, dar o sentido da unidade, dar o sentido da união, dar o sentido de que estamos no caminho certo, dar o sentido da confiança, cumprir com os nossos compromissos, honrar com os nossos compromissos, cobrar reciprocidade de todos nós. Esse é o trabalho mais importante que a direção pode fazer nesse momento, né? Estar junto na dificuldade e depois estar junto porque o que nós temos que fazer, só nós vamos fazer. É o jogador que vai fazer em campo, é a direção que vai cumprir, é a direção que vai dar confiança, é a direção que vai dar o consolo, é a comissão técnica que vai treinar. Esse é um processo que nós próprios temos que entender por dentro e deixar os fluidos negativos, as coisas impositivas do mal, aquelas coisas que vêm de fora, as maledicências, as coisas malditas, essas coisas, sinceramente, não deixar chegar no vestiário e a gente se cuidar de nós mesmos. Nós é que temos que nos cuidar nessa hora de nós mesmos, de modo que ninguém fique contaminado com nada. Nós nos cuidando e sabendo o que nós podemos fazer já é um grande caminho. Eu acho que esse é um papel que a direção tem, nós estamos fazendo isso diariamente, discretamente, mas diariamente, juntos. O Marcos Herman, está lá o Diego Serri, está lá o Marcelo Oliveira, está lá o Filipão, sua comissão técnica, os jogadores, todos nós estamos nos cuidando muito para exatamente chegar ao ponto do equilíbrio de ver onde é que vamos chegar. Mas nesse momento o que nós temos que fazer é cuidar de nós, porque só nós podemos fazer isso e não nos contaminar com nada que vem de fora. E depois, é isso. Sinceramente, não temos mais nada para fazer, porque se nós começarmos a falar das maledicências, não vale nem a pena. Então, essa coisa é uma coisa que a gente extirpa da nossa necessidade de interlocução, de locução ou até mesmo de ouvidos. Vamos para frente, nós temos que tocar e aqui falo para a torcida do Grêmio, creia, nós estamos muito atentos a tudo isso no sentido de preservar os nossos ambientes, porque nós temos plena capacidade de convencimento que vamos recuperar. Presidente, abriu-se essa possibilidade de termos público, né, agora para as quartas de finais da Copa do Brasil, e já tivemos na Libertadores, né, tanto em Brasília como em Belo Horizonte. Queria saber como é que a diretoria do Grêmio está posicionada quanto a isso, e digo,
e de conversas com o governo gaúcho, em acompanhamento, faz alguma pressão, até com a própria federação, acompanhamento desse caso para uma possível volta aí do público? Como é que o Grêmio está se posicionando quanto a esse assunto? O Grêmio está nos protocolos, né? Os protocolos que foram tirados do Conselho Técnico da CBF, nos protocolos sanitários do próprio Estado. Se alguma coisa tiver que acontecer, se alguma situação que tiver que acontecer, necessariamente passa pelas autoridades sanitárias. Nós queremos que os jogos voltem, não tenha dúvida, mas queremos com segurança, queremos sem risco e queremos também que haja um processo de preservação muito grande. Então, para nós, não está afeto a nós, essa decisão não é nossa, e os protocolos falam claramente que uma praça, um jogo de mano a mano, se as praças forem recíprocas, quer dizer, o que acontecer numa tem que acontecer na outra, se tiver público numa pode ter público, tem que ter público na outra, se não tiver público numa não pode ter na outra, e essa questão para nós está posta e nós estamos simplesmente aguardando as autoridades sanitárias. O grande interlocutor desta situação é exatamente a CBF por cima, que também faz uma orientação, um protocolo, a Federação Gaúcha também tem o seu protocolo, e o grande interlocutor com o Estado do Rio Grande do Sul, com as autoridades sanitárias nesse momento, é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Ele que praticamente dá o tom desses debates, nos posiciona, nos avisa, nos comunica, né, para saber exatamente o que estão pensando as autoridades sanitárias do Estado, mas passa necessariamente por aí. Presidente, parabéns pela vitória. O Grêmio está encostando ali já, mais uma vez, da saída ali dessa situação difícil, né, da zona do rebaixamento. E eu queria lhe perguntar mais sobre a questão de alguns jogadores do DM do Grêmio, em especial o Léo Gomes, que é um jogador que está há muito tempo no DM e parece que já está finalizando a volta dele para o gramado, e também do Churin, que é um jogador que ficou muito tempo fora. Como que está, em que pé estão esses jogadores para voltarem a campo? O Churin parece que 10 a 15 dias, pelo que o Filipão falou, e o Léo Gomes vai ter condições de jogar a pleno depois de 2 anos parado? Bom, o Churin, como tu disseste, o Filipão já tinha dito, está próximo já de um final de recuperação. Então, não sei se 10 dias, 15 dias, mas eu creio que no início do mês de setembro, acho que o Churin já vai estar em condições de completar o elenco aí. O Léo Gomes já está treinando com bola há um mês aproximadamente. E já está em condições, talvez, aí, não tão rapidamente, porque foi muito longa a sua recuperação, né? Faz mais de ano que não joga, praticamente quase 2 anos que não joga. Então não é fácil um jogador que fica fora nesse contexto de muito tempo, rapidamente voltar também. Mas é um jogador que já faz um mês que treina com bola, normalmente no CT, já faz os treinos físicos, táticos, técnicos, e os jogos treina normalmente. Eu estou torcendo muito por ele, porque eu acho ele uma figura muito obstinada para o retorno. Ele está dedicado ao máximo no sentido de voltar a jogar bola, e ele é um jogador com muito profissionalismo e principalmente muita consciência de cumprimento de deveres para sua recuperação. Então, estamos torcendo por ele, mas eu não creio que seja ainda uma coisa tão rápida assim para recuperar toda aquela possibilidade de disputar uma partida de futebol plenamente. Boa noite, presidente. Presidente, dentro dessa ideia do retorno do público ao futebol, que é algo que está cada vez mais perto de acontecer, graças a Deus, o Grêmio já tem uma ideia de como vai fazer com o público em si, liberando parte só da arena, vai ser só para o sócio que está contribuindo aí com tanto tempo aí, sem poder ir para o jogo ou não, vamos abrir um pedacinho também para o público que não é sócio. Como é que o Grêmio trabalha essa ideia de retorno ao público do estádio? Não, a onda que nós estamos, já tem uma onda pronta, já tem um protocolo pronto. A prioridade vai ser associado mais antigo, associado vacinado, associado em dia. Nós vamos trabalhar muito essa ideia de contemplar todos aqueles que estiveram próximos da gente. Esses dias o Grêmio emitiu uma manifestação a respeito disso, no sentido de dar já preocupação sobre a possibilidade imediata de como serão os critérios da possibilidade do retorno do público, levando em conta esses critérios que acabei de dizer. Então, essa situação, para nós, é uma situação que, no momento em que tiver prioridade, voltar aos estádios, tem uma situação de se vai ser 25, se vai ser 30, se vai ser 20, né? De qualquer maneira, eu creio que o estádio terá que ser aberto por inteiro, por uma razão muito simples, porque 30% do estádio com ocupação, vamos dizer assim, com distanciamento
de convivência, naturalmente que vai ter que ocupar todo o estádio praticamente. Então, tu não vai abrir apenas uma parte do estádio, não vai abrir um anel do estádio, tu vai ter que abrir todo ele. Porque se é uma coisa sedenta que todo torcedor do clube, qualquer torcedor bom, que gosta muito de futebol, é voltar ao estádio. Então nós temos assim, a estimativa que no momento que retornar isso, com os critérios que já estamos praticamente prontos e que vamos dar a divulgação necessária e geral e bem publicizada no momento que isso retornar, mas a prioridade será essa, quer dizer, vão voltar os torcedores com idade cronológica de título, com vacinação, com o sistema de manutenção das parcelas das mensalidades em dia, com cumprimento de associado. Tem também um plano de vantagens que está sendo elaborado, já está elaborado desde o protocolo de atrás com a manutenção praticamente dos nossos pagamentos da sessão onerosa junto à Arena Porto Alegrense. Então, essas coisas todas já estão muito bem pensadas e terá uma contemplação muito específica e muito forte àquele associado que esteve conosco todo esse período de não poder ter comparecido no estádio. Muito obrigado.